14. Ansiedade. Polly colocou o café da manhã na mesa, mantendo um olho no noticiário com os boletins do dia. Ela conseguia ler as notícias sem perder um pingo de eficiência. Como todos os itens de comida eram empacotados de forma esterilizada em embalagens que serviam como unidades descartáveis, seus deveres com o café da manhã consistiam em nada mais do que escolher o menu, colocar os itens na mesa e remover os resíduos ao final. Ela deu um grito baixinho com o que viu e gemeu enquanto se recordava. Oh, as pessoas são tão perversas, disse, e Darryl simplesmente grunhiu em resposta. Sua voz adotou tom agudo que ela assumia sempre que ia falar mal do mundo. Agora, por que esses terríveis calganianos? Ela acentuou a segunda sílaba e falou um longo "ah". Fazem isso. Você acha que eles se preocupam com a paz? Mas não, é só problema. Problema o tempo todo. Agora veja essa manchete. Multidões protestam na frente do consulado da fundação. Oh, eu gostaria de falar umas poucas e boas para eles, se pudesse. É o problema com as pessoas. Elas simplesmente não se lembram. Eles realmente não se lembram, Dr. Darrow. Nenhuma memória. Veja a última guerra, depois que o mundo morreu. É claro que eu era uma garotinha na época. Oh, a confusão e os problemas. Meu tio morreu, sendo que só tinha 20 e poucos anos e estava casado havia 2, com uma filhinha. Ainda me lembro dele. Tinha o cabelo loiro e uma covinha no queixo. Tem um cubo tridimensional dele em algum lugar. E agora, essa garotinha tem um filho na marinha, se algo acontecer. E tínhamos as patrulhas de bombardeio e todos os velhos se revezando na defesa estratosférica. Eu pude imaginar o que eles poderiam ter feito se os calganianos tivessem chegado até aqui. Minha mãe costumava contar às crianças sobre o racionamento de comida, os preços e os impostos. Um corpo nunca conseguia se alimentar direito. É de se imaginar que, se tivessem bom senso, as pessoas nunca iriam recomeçar algo assim. E acho que não são as pessoas que fazem isso também. Acho que até os calganianos preferiam sentar-se em casa com suas famílias e não se enfiar em naves e morrer. É aquele terrível homem, Stettin. É impressionante como deixa uma pessoa assim viver. Ele mata o velho, qual é o nome dele? Talos, e agora está querendo ser o chefe de tudo. E por que quer lutar conosco? Não sei. Está destinado a perder, como sempre acontece. Talvez esteja tudo no plano, mas, às vezes, tenho certeza de que deve ser um plano horroroso para precisar de tanta luta e matança. Apesar de que, para falar a verdade, eu não tenho nada a dizer sobre Harry Seldon, que, tenho certeza, sabe muito mais disso do que eu. E talvez eu seja uma tonta para questioná-lo. E a outra fundação também tem culpa. Eles poderiam parar Calgan agora e deixar tudo bem. Eles vão fazer isso no final, e deveriam fazer isso antes que haja qualquer problema. O Dr. Darrow levantou a cabeça. Você disse algo, Polly? Os olhos de Polly se abriram e depois se fecharam com raiva. Nada, doutor, nada mesmo. Não tem nada a dizer. Alguém poderia morrer nesta casa que ninguém iria perceber. Ir para lá e para cá, tudo bem. Mas é só tentar falar algo. E ela saiu batendo o pé. Sua saída causou tão pouca impressão em Darrow quanto seu discurso. Calgan, besteira. Um mero inimigo físico. Sempre foram derrotados. Mas ele não conseguia se desvincular da atual crise boba. 7 dias antes, o prefeito tinha pedido que ele fosse o administrador de pesquisa e desenvolvimento. Ele tinha prometido responder hoje. Bem, agitou-se. Por que ele? Mas poderia recusar? Parecia estranho e não ousava parecer estranho. Afinal, não se preocupava com Calgan. Para ele era somente outro inimigo. Sempre tinha sido. Quando sua esposa estava viva, e ele era muito feliz fugindo da missão, escondendo-se, aqueles longos e silenciosos dias em Trantor, com as ruínas do passado protegendo-os. O silêncio de um mundo naufragado e esquecimento de tudo. Mas ela tinha morrido. Menos de 5 anos ao todo aquele tinha durado. E depois,
Sabia que só poderia viver se lutasse contra aquele inimigo vago e assustador que o privara da dignidade humana ao controlar seu destino, que tornava a sua vida uma luta miserável contra um final pré-determinado, que fazia com que todo o universo se transformasse em um jogo de xadrez odioso e letal. Chame de sublimação, ele mesmo chamava assim, mas a luta dava sentido à sua vida. Primeiro, na Universidade de Santânia, onde havia se juntado o Dr. Clayse, foram 5 anos bem aproveitados. Mas Clayse era apenas um coletor de dados. Ele não poderia ser bem sucedido na tarefa real e, quando Daryl teve essa certeza, soube que era hora de ir embora. Clayse pode ter trabalhado em segredo, mas precisaria ter homens trabalhando com e para ele. Tinha homens cujo cérebro sondava. Tinha uma universidade que o apoiava. Tudo isso eram pontos fracos. Clayse não conseguia entender isso. E ele, Daryl, não conseguia explicar. Eles se tornaram inimigos. Estava bem, precisava ser assim. Ele tinha de ir embora, como se estivesse se rendendo, caso alguém estivesse observando. Onde Clayse trabalhava com gráficos, Daryl trabalhava com conceitos matemáticos nos recessos de sua mente. Clayse trabalhava com muitos, Daryl com ninguém. Clayse em uma universidade, Daryl no silêncio de uma casa de subúrbio. E ele estava quase lá. Um membro da segunda fundação não é humano no que diz respeito a seu cérebro. O fisiólogo mais inteligente ou o neuroquímico mais sutil não poderiam detectar nada, mas a diferença devia estar ali. E como a diferença estava na mente, era ela que devia ser detectada. Pegue um homem como um mulo, e não havia dúvida de que os membros da segunda fundação tinham os poderes do mulo, inatos ou adquiridos, como o poder de detectar e controlar as emoções humanas. Extraia disso o circuito eletrônico necessário e deduz os últimos detalhes do encefalograma por meio da qual a detecção desse poder seria inevitável. E agora, Clayse tinha voltado à sua vida na figura desse ardente jovem seguidor, Antor. Tolo, tolo. Com seus gráficos e tabelas de pessoas que tinham sido alteradas. Ele havia aprendido a detectar isso anos atrás, mas de que servia? Ele queria o braço, não a ferramenta. Mas tinha de concordar em se juntar a Antor, já que esse era o caminho mais silencioso. Assim como agora se tornaria administrador de pesquisa e desenvolvimento. Era o caminho mais silencioso. E então mantinha a conspiração dentro da conspiração. O pensamento em Arcádio o atrapalhou por um momento e ele o espantou. Se ele estivesse sozinho, isso nunca teria acontecido. Sozinho, ninguém estaria em perigo a não ser ele mesmo. Sozinho. Sentiu a raiva crescendo contra o falecido Clayse, o vivo Antor, todos tolos bem intencionados. Bem, ela podia cuidar de si mesma. Era uma garota bem madura. Ela podia cuidar de si mesma. Era um sussurro em sua mente. Mas podia mesmo? No momento em que o Dr. Daryl se convencia triste de que ela conseguiria, a Arcade estava sentada na antessala, friamente austera, do escritório executivo do primeiro cidadão da galáxia. Já estava sentada ali havia meia hora, seus olhos deslizando lentamente pelas paredes. Havia 2 guardas armados na porta quando ela entrou com Romir Moon. Eles não tinham estado lá nas outras vezes. A menina estava sozinha agora, mas sentia a hostilidade dos móveis da sala. Pela primeira vez. Agora, por que isso? Romir estava com Lord Stettin. Bem, havia algo de errado? Isso a deixou furiosa. Em situações similares nos livros, filmes e nos vídeos, o herói previa a conclusão. Estava preparado para o que viesse. E ela só podia ficar sentada ali. Qualquer coisa podia acontecer. Qualquer coisa. E ela só permanecia sentada ali. Bom, vamos repassar tudo. Mais uma vez. De repente, podia surgir algo. Por 2 semanas, Romir tinha quase vivido dentro do Palácio do Mulo. Ele a havia levado uma vez com a permissão de Stettin. O palácio era grande e maciço de um jeito triste, afastando-se do toque da vida para dormir com suas memórias, respondendo aos passos com um estrondo oco ou um estrépito selvagem.
Ela não tinha gostado dali. Melhor as grandes e alegres avenidas da capital, os teatros e espetáculos de um mundo essencialmente mais pobre do que a fundação, mas que gastava mais na aparência. Romir voltava à noite espantado. É um mundo de sonhos para mim, ele sussurrava. Se eu pudesse enviar o palácio pedra por pedra, camada a camada de espuma de alumínio, se pudesse levá-lo para Terminus, que grande museu daria. Ele parecia ter perdido a relutância inicial. Em vez disso, estava ansioso, entusiasmado. A Arcádia sabia disso por um sinal claro. Ele praticamente não gaguejou durante todo o período. Uma vez ele disse: A resumo dos registros do general. A resumo dos registros do general Preacher. Eu o conheço. Ele foi o renegado da fundação que procurou a segunda fundação por toda a galáxia, não foi? Não exatamente o renegado, Arcade. O mulo o converteu. Oh, é a mesma coisa. Galáxia. Essa busca da qual você fala foi uma tarefa inútil. Os registros originais da Convenção de Seldon, que estabeleceu as duas fundações há 500 anos, só fazem referência à segunda fundação. Eles dizem que ela está localizada no outro extremo da galáxia, no fim da estrela. Isso é tudo que o Mulo e o Preacher tinham para começar. Eles não tinham nenhum método para reconhecer a segunda fundação, mesmo se a encontrassem. Que loucura! Eles têm registros. Ele estava falando sozinho, mas Arcádia ouvia ansiosa. Que devem cobrir quase 1000 mundos. Mas o número de mundos disponíveis para o estudo deve chegar perto de 1 milhão. E não estamos muito melhores. Shhh! Arcádia fez ansiosa. Romir congelou e se recuperou em silêncio. Melhor não falar nisso, murmurou. E agora, Romir estava com Lord Stettin e Arcádia esperava do lado de fora e sentiu o coração apertado sem motivo aparente. E isto era o que a deixava assustada. O fato de que parecia não haver razão. Do outro lado da porta, Romir também estava vivendo em um mar de gelatina. Ele lutava com intensidade furiosa para não gaguejar e, é claro, por causa disso, só conseguia falar claramente 2 palavras de cada vez. Lord Stettin estava com seu uniforme completo em quase 1,90 m de altura. O queixo grande soltava duras palavras. Seu punho fechado e arrogante marcava o ritmo poderoso de suas sentenças. Bem, você já teve 2 semanas e não tem nada para me contar. Vamos, senhor, pode me contar o pior. Minha marinha será cortada em pedaços? Terei de lutar contra os fantasmas da segunda fundação, bem como contra os homens da primeira? Eu repito, meu senhor, não sou um adivinho. Eu estou completamente perdido. Ou você quer voltar para avisar seus conterrâneos? Para o espaço profundo com sua ensinação. Quero a verdade, eu vou arrancá-lo junto com a metade das suas tripas. Eu estou falando somente a verdade e terei de lembrá-lo, meu senhor, que sou um cidadão da fundação. O senhor não pode me tocar nem esperar mais do que pode enfrentar. O senhor de Calgan riu muito alto. Uma ameaça de uma criança assustada. Um horror para repelir idiotas. Vamos, Sr. Moon, já fui impaciente com o senhor. Ouvi por 20 minutos enquanto o senhor detalhava besteira sem sentido para mim, que já deve ter passado várias noites inventando. Foi um esforço inútil. Sei que o senhor está aqui para varrer as cinzas mortas do mulo e tirar algo daí. Veio aqui para mais do que está admitindo, não é verdade? Romir Moon não conseguiu evitar o horror que crescia em seus olhos naquele momento. Lord Stettin viu isso e deu um tapa no ombro do homem da fundação, de forma que ele e a cadeira em que estavam sentados cambalearam com o impacto. Bom, agora vamos ser francos. Você está investigando o plano Seldon. Sabe que ele não funciona mais. Sabe? Talvez que eu sou o vencedor inevitável agora. Eu e meus herdeiros. Bem, homem. Que importa quem vai estabelecer o Segundo Império se ele for criado? A história não tem favorito, certo? Está com medo de me contar? Veja que sei tudo sobre sua missão. Moon disse de maneira densa. O que você quer?
Sua presença. Não gostaria de que o plano desse errado por excesso de confiança. Você entende mais dessas coisas do que eu. Pode detectar pequenos erros que eu poderia deixar passar. Vamos, você será recompensado no final. Terá uma parte justa do botim. O que espera da Fundação? Evitar uma derrota talvez inevitável? Prolongar a guerra? Ou é somente um desejo patriótico de morrer por seu país? Eu. Ele finalmente ficou em silêncio. Não conseguia dizer mais nenhuma palavra. Você vai ficar, disse o Sr. de Calgan, confiante. Não tem escolha. Espere. Um pensamento esquecido. Tenho informação de que sua sombrinha é da família de Baita Darrell. Romir tomou um susto. Sim. Ele não confiava mais em sua capacidade de mentir. É uma família notável na fundação? Romir concordou. Certamente. Não toleraria que se fizesse algo ruim contra eles. De ruim? Não seja bobo, homem. Estou pensando exatamente no contrário. Quantos anos ela tem? 14. Isso. Bem, nem mesmo a segunda fundação ou o próprio Harry Seldon poderiam parar o tempo e evitar que as garotas virassem mulheres. Com isso, ele se virou e se dirigiu a uma porta camuflada que se abriu violentamente. Ele falou alto. Para que espaço você arrastou sua carcaça patética até aqui? Lady Kylia piscou para ele e disse num sussurro. Não sabia que estava com alguém. Bem, estou. Vou falar com você mais tarde sobre isso, mas agora vá embora. Rápido. Seus passos desapareceram no corredor. Stettin voltou. Ela é uma reminiscência de um interlúdio que durou muito tempo. Vai acabar logo. 14, você disse? Romir olhou para ele com um horror renovado. Arcade se assustou com a abertura silenciosa de uma porta. Pulou com o barulho metálico do movimento que percebeu com o canto do olho. O dedo que a chamava ansiosamente não a fez se mover por algum tempo. Mas depois, como se fosse uma resposta cautelar reforçada pela visão daquela figura branca e trêmula, caminhou até a porta. Seus passos eram como um sussurro no corredor. Era a Lady Kylia, claro, que apertava tanto a sua mão que machucava, e por alguma razão não via problema em segui-la. De Lady Kylia, pelo menos, ela não tinha medo. Agora, por que tudo isso? Elas estavam num quarto agora, todo cor-de-rosa e algodão doce. Lady Kylia ficou parada contra a porta. Esse era o nosso caminho particular para nos... Ela disse. Para o meu quarto, sabe? No escritório dele. Dele, você sabe. E apontou com o dedão como se até pensar nele enchesse sua alma de medo. É tanta sorte. Tanta sorte. Suas pupilas dilatadas tinham escurecido o azul dos olhos. Pode me dizer, começou Arcádia timidamente. E Cáliton em pânico. Não, criança, não, não há tempo. Tire suas roupas, por favor, por favor. Vou lhe dar outras e ninguém vai reconhecê-la. Ela estava enfiada num armário, jogando peças inúteis no chão, procurando desesperada algo que a garota pudesse usar sem se tornar um convite aberto a cantadas. Aqui, isso serve. Tente servir. Você tem dinheiro? Aqui, pegue tudo isso e isso. Ela estava tirando anéis e brincos. Agora vá para casa. Vá para sua fundação. Mas Romir, meu tio, ela protestou em vão através das coisas que estavam sendo colocadas em seus braços. Ele não vai partir. O cãozinho irá deixá-lo aqui para sempre. Mas você não deve ficar. Oh, querida, você não entende? Não. A Arcádia forçou uma parada. Eu não estou entendendo. Lady Kylia apertou as mãos. Você deve voltar para avisar seu povo de que haverá guerra. Não está claro isso? O terror absoluto parecia, paradoxalmente, ter trazido uma lucidez a seus pensamentos e palavras. Algo que parecia completamente estranho a ela. Agora venha. Saindo por outro caminho, passando por empregados que olhavam, mas não viam nenhuma razão para parar alguém que somente o Sr. de Calgan poderia parar e seguir impune. Os guardas apresentavam armas enquanto elas cruzavam as portas. Arcádia respirou somente algumas ocasiões durante essa viagem que pareceu durar anos, apesar de que, desde o momento em que viu o dedo branco até o momento em que chegou ao portão externo,
com pessoas, barulho e trânsito à distância, só tinham se passado 25 minutos. Ela olhou para trás com uma súbita pena amedrontada. Eu não sei por que você está fazendo isso, milady, mas obrigada. O que vai acontecer com o tio Romir? Não sei, lamentou a outra. Vá logo embora, direto para o espaço-porto. Não, espere. Ele pode já estar procurando por você. E mesmo assim Arcade insistiu. Ela estava abandonando Romir e tardiamente, agora que sentia o ar fresco, tinha ficado com suspeitas. Mas o que isso importa para você? Não posso explicar para uma garotinha como você. Lady Calha mordeu o lábio e murmurou. Seria impróprio. Bem, você vai crescer e eu... Eu conheci o cãozinho quando tinha 16. Não posso deixar que isso aconteça com você, sabe? Havia uma hostilidade me envergonhada em seus olhos. As implicações congelaram Arcádia. O que ele fará quando descobrir? Ela sussurrou. Não sei, queixou-se Calha, e segurou a cabeça enquanto corria de volta para a mansão do Sr. de Calgan. Mas, por um eterno segundo, o Arcádia não se moveu, porque, naquele último momento, antes de Lady Calha ir embora, a menina havia visto algo. Aqueles olhos amedrontados e desesperados tinham momentaneamente, apenas um instante, se acendido com uma velha alegria. Uma alegria vasta e inumana. Era muito para se ver em um breve lampejo de um par de olhos, mas Arcádia não tinha dúvidas do que havia visto. Ela estava correndo agora, correndo muito, procurando loucamente por uma cabine pública livre, na qual pudesse pedir um transporte público. Ela não estava fugindo de Lord Stettin, nem dele, nem de qualquer um que ele pudesse mandar segui-la, nem de todos seus 27 mundos transformados em um único gigantesco fenômeno fechando-se sobre ela. Arcádia fugia de uma única e frágil mulher que a ajudara a escapar, de uma criatura que tinha lhe dado dinheiro e joias, que tinha arriscado sua vida para salvá-la, de uma entidade que ela sabia, com certeza, ser uma mulher da segunda fundação. Um táxi aéreo desceu suavemente. O vento de sua descida bateu no rosto de Arcádia e fez voar o cabelo debaixo do capuz que Calha lhe havia lhe dado. Para onde vamos, senhorita? Ela lutou desesperadamente para fazer uma voz mais velha. Quantos passaportes há na cidade? 2. Para o qual você quer ir? Qual o mais próximo? Ele olhou para ela. Calga Central, senhorita. O outro então, por favor. Tem dinheiro. Ela tinha uma nota de 20 calganidos na mão. Mostrar a nota fez que o taxista sorrisse apreciativamente. O que quiser, senhorita. Os táxis aéreos levam para todos os lugares. Ela esfriou o rosto num estofado um pouco mal cheiroso. As luzes da cidade se moviam lentamente abaixo dela. O que faria? Que faria? Foi naquele momento que ela soube que era uma garotinha estúpida, muito estúpida, longe de seu pai e com medo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e no fundo da garganta havia um pequeno e silencioso grito que machucava. Ela não tinha medo de que Lord Stettin a pegasse. Lady Calha cuidaria disso. Lady Calha. Velha, gorda, estúpida, mas cuidaria de seu senhor de alguma forma. Oh, tudo tinha ficado tão claro agora. Tudo estava claro. Aquele chá com Calha, no qual ela tinha sido tão esperta. A espertinha Arcádia. Algo dentro dela estrangulava com ódio de si mesma. Aquele chá tinha sido uma manobra. E então Stettin tinha, provavelmente, sido manobrado para que Romir pudesse inspecionar o palácio. Ela, a tonta Calha, queria isso, e fez com que a espertinha Arcádia desse uma desculpa, uma que não levantasse nenhuma suspeita na mente das vítimas e envolvesse um mínimo de interferência da parte dela. Então, por que ela estava livre? Romir era prisioneiro, claro. A menos que ela voltasse para a fundação como uma isca para levar os outros para as mãos deles. Então ela não devia voltar à fundação. Os passaportes, senhorita. O táxi aéreo tinha parado. Estranho, ela nem tinha percebido. Que mundo de sonhos era esse? Obrigada. Ela entregou a nota sem ver o preço e, tropeçando, abriu a porta, saindo correndo pelo pavimento. Luzes.
Homens e mulheres despreocupados. Grandes painéis brilhantes, com os dedos que seguiam todas as espaçonaves que chegavam e partiam. Aonde ele estava indo? Não importava. Só sabia que não iria para a fundação. Qualquer outro lugar serviria. Oh, graças a Seldon por aquele momento esquecido. Aquele último segundo, quando Calha, cansada de interpretar porque estava só diante de uma criança, havia deixado seu regozijo aparecer. E então, algo mais ocorreu a Arcádia. Algo que se movia na base de seu cérebro desde que a fuga tivera início. Algo que matou para sempre sua adolescência. Ela sabia que tinha de escapar. Isso, acima de tudo. Mesmo que localizassem todos os conspiradores da fundação, mesmo que capturassem seu pai, ela não poderia, não ousaria se arriscar a avisá-los. Ela não poderia arriscar a própria vida, de nenhuma forma, nem por toda a riqueza de Terminus. Ela era a pessoa mais importante da galáxia. Ela era a única pessoa importante na galáxia. Soube disso enquanto estava parada na frente da máquina de passagens e se perguntava para onde ir. Por que em toda a galáxia ela, e somente ela, exceto eles mesmos, sabia a localização da segunda fundação? Trantor. Pelo meio do interregno, Trantor era uma sombra. No meio de suas ruínas colossais, vivia uma pequena comunidade de fazendeiros. Enciclopédia Galáctica.